Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo toda quinta-feira às 6 da tarde no Facebook do Futura e na TV toda terça às 9 da noite. E se você preferir, pode encontrar as nossas edições lá no Futura Play também. Bom, de tragédia em tragédia, a sociedade brasileira vai se dando conta de erros, omissões e responsabilidades nas mais variadas esferas. O incêndio que vitimou 10 jovens no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, aumenta um triste placar no nosso país, a de perdas que poderiam ser evitadas. Nesse caso, faltava licença para o espaço funcionar, o alojamento para jogadores de base estava em local não planejado, isso só para citar algumas irregularidades que precisam ser devidamente apuradas. Os que perderam a vida personificam o sonho de milhares de outros brasileiros que buscam no futebol uma forma de ascensão social, de melhores condições de vida para si e para as famílias. O debate de hoje abre espaço para essa discussão e quer ir mais além. Quais são os direitos e as realidades desses jovens? Junto de nossos entrevistados aqui no estúdio, a gente começa lembrando a tragédia no Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, a retirada de containers atingido pelo fogo só foi feita 17 dias após o incêndio que deixou 10 mortos e 3 feridos na zona oeste do Rio de Janeiro. As categorias de base do clube contam com adolescentes de todas as regiões do país. O caso motivou inúmeras homenagens de torcedores, mas também muitas críticas. Mais uma tragédia nesse início de ano no Brasil. Além da tragédia da barragem, isso se soma a coisas que poderiam ter sido evitadas e não foram. Em princípio, parece para a população que, mais uma vez, essas mortes todas poderiam ter sido evitadas. E, infelizmente, é algo que a gente sente que a nossa cultura é a cultura que a gente não trabalha com prevenção. Segundo a Prefeitura do Rio, a área atingida não tinha licença para funcionar e estava descrita como um estacionamento, mas servia como um alojamento para atletas de 14 a 17 anos. Em uma das primeiras coletivas de imprensa sobre o caso, o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, minimizou a falta de alvarás do local e atribuiu o incêndio a picos de energia provocados pelas chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Aquilo não era um puxadinho que a gente escondia, muito pelo contrário. Era um alojamento confortável, adequado a que se propunha e que nós mostrávamos para todos com orgulho. Hoje, no Brasil, o Flamengo faz parte dos 42 clubes que têm o certificado de clube formador da CBF. São as equipes reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol como especializadas na formação de jogadores. Logo após o episódio no Ninho do Urubu, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou que mais de 1.000 atletas menores de idade viviam em alojamentos nos principais clubes do Brasil. Boa parte com alguma pendência ou irregularidade no funcionamento das estruturas. Bom, vamos então conversar aqui com os nossos convidados. Obrigado pela participação. Começar conversando com a Thaís Toledo, que é idealizadora da Acessos Consultoria. Bom, em 2011, a Lei Pelé foi alterada para assegurar que os clubes, oferecessem acompanhamento educacional e psicossocial para os atletas de base. Essas mudanças, elas foram implementadas de fato? Não, eu acredito assim que houve sim uma atenção maior para isso, mas na prática a mudança veio mesmo com o certificado de clube formador. Por quê? Porque o certificado ele dá a contrapartida, para o clube. Então os clubes passaram a querer ter o certificado para receber algo em troca. Mas que no fundo, todos eles já deveriam estar garantindo esses direitos, porque já está previsto na Lei Pelé e que na verdade já está previsto na Constituição, no ECA. Então a partir do momento que o clube tira esse adolescente, essa criança da casa dele e traz para o clube, naturalmente ele já é um co-responsável desses direitos. Então independente da Lei Pelé e do certificado de confirmador, isso já deveria estar sendo feito. Quer dizer, a lei é meio que uma confirmação, exatamente. Para o que a gente já tinha ali no ECA. Inclusive o ECA traz uma série de dispositivos ali, prevendo aí esse apoio que esse jovem precisa ter, Exatamente. Lúcio de Castro, que é repórter investigativo, tem um trabalho aí vasto já nessa área, acompanhando esse dia a dia desses jovens que estão aí na base do nosso futebol. Nas suas andanças, o que você percebeu em relação a esses direitos?
Bernardo, bom, prazer estar aqui com todos. A gente percebe, eu tenho tido, ao longo de 2 décadas, feito essas andanças pelo Brasil e pelo mundo. Acho que também fiz especiais com o mesmo tema, vendo categorias de base de beisebol no México, em países que produzem, são uma espécie de produtores para as grandes ligas americanas. E, de certa forma, há um padrão comum de violações, tanto aqui como em outros lugares, nesse tipo de coisa. E nessas andanças, assim, eu pude perceber toda essa sorte de violações e de respeitos, e a Thaís chamou atenção para alguns aspectos. Eu queria chamar atenção também para essas coisas curiosas do Brasil, né? Curiosas entre aspas, do que pega e do que não pega, né? E, infelizmente, eu acho que há um grande ausente nesse debate todo, que é a questão do respeito ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é sempre deixado de lado, é tratado com imenso desrespeito. E, nesse caso específico, se todas as coisas do ECA fossem cumpridas, a gente não tinha acontecido isso. Agora, nessas suas andanças, nesse trabalho que você fez, você percebeu por parte dos jovens, assim, que eles se sentiram à vontade de denunciar essas violações? Não, o jovem, em geral, ele está ali, ele é funcionário, né? Então, assim, é difícil você, partir dele mesmo. Então, é mesmo o nosso olhar, tentando entender isso e tentando ver esse tipo de coisa, porque do jovem, a não ser quando ele é dispensado e quando ele chega a uma idade que ele saiu daquele mecanismo, mas partir dele mesmo é mais ou menos como empregado de uma firma denunciar a própria firma enquanto está lá, né? Fica com receio de perder espaço. É o sonho dele, ele está ali naquele negócio, por mais que ele esteja em condições subhumanas ali em alguns lugares, ele não vai, né? Ele está submetendo aquilo ali. Olha, eu quero só deixar claro que a gente entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, por e-mail, por telefone, para que um porta-voz participasse aqui com a gente e se posicionasse, entre outros temas, sobre esse acompanhamento da entidade junto aos clubes e as rotinas, né, envolvendo as categorias de base. Nós não tivemos retorno sobre o convite, nem sobre o pedido de envio de uma nota com essas considerações. Fica aqui o registro. Bom, Thaís, a CBF ela teria esse papel aí de acompanhar, fazer esse acompanhamento, né? Qual que é a dificuldade hoje de se chegar a todos esses clubes, chegar a se aproximar dessa realidade? Olha, eu percebo que, na verdade, a CBF acabou atribuindo às federações estaduais, né, essa fiscalização com relação ao CCF, que é a única fiscalização no meio esportivo hoje que eu conheço, né? Então, na verdade, a fiscalização prevista na Lei Pelé, ela deveria acontecer não só para os clubes que têm no CCF, mas sim para qualquer clube que é formador, que está no processo de formação com atletas, né? Porém, isso não acontece, né? O que eu vejo são as fiscalizações das federações estaduais somente para os casos de obtenção do certificado. Agora, esse acompanhamento, ele fica, então, muito em cima das próprias federações e dos clubes, né? Não haveria necessidade, eu gostaria de ouvir a avaliação de vocês, não haveria necessidade de um acompanhamento, uma fiscalização mais independente? Acho, com certeza. Eu queria ressaltar assim, o aspecto, assim, no caso de CBF que você falou, acho que a gente não pode dissociar isso tudo que acontece do desabamento moral da própria entidade, né? A gente não pode esquecer que você tem um presidente preso, um ex-presidente preso nesse exato momento, e 2 que não podem viajar, 2 ex-presidentes que não podem nem sair do Brasil por denúncias de corrupção. Então, é dessa entidade que a gente vai esperar alguma coisa, é dessa entidade que a gente vai esperar esse acompanhamento, e é uma pena que não tenha nenhum representante aqui para a gente poder falar e botar isso em debate. Então, é um pouco é muita utopia a gente esperar desses homens que eles venham a fazer o acompanhamento em alojamentos de adolescentes em clubes. Bom, fica novamente o registro que nós procuramos da CBF justamente para que ela pudesse dizer aqui o posicionamento dela em relação a essas questões. E a gente agora vai conferir uma reportagem. A TV Unimap, que é de Piracicaba, que é interior de São Paulo e parceira do Canal Futura, entrou em campo para mostrar um pouco da rotina dos jovens que treinam no 15 de Piracicaba. É uma garotada que trabalha duro para se tornar profissional. Vamos ver. Bola no pé e na cabeça o desejo de muitos meninos. Desde criança, quando eu tinha 5 anos, eu já comecei na escolinha.
e eu já tinha o sonho de ser jogador. Desde pequeno eu acompanho futebol e em estádio, acabei gostando, falei, é isso que eu quero para minha vida. Meninos que buscam no futebol não só a realização de um sonho de infância, mas a conquista de uma vida melhor. Eu tenho só no futuro dar uma vida melhor para minha família, meus pais, pra minha mãe, para meus irmãos, que é o que eu quero. Porque, assim, a situação não é fácil, né? A categoria de base é a porta de entrada para quem sonha ser jogador de futebol profissional. Esses meninos têm ingressado cada vez mais jovens, o que aumenta a responsabilidade dos clubes, não só de garimpar estrelas para os gramados, mas também de formar cidadãos. Porque a gente sabe que muitos desses meninos saem dos estados mais distantes até, querendo ou não, o suporte, né, que esse menino tem aqui é o clube. E sem a família, o clube acaba se responsabilizando e a nossa responsabilidade é muito grande. Então não adianta nada o clube se importar apenas com a formação em campo, mas o clube tem realmente uma obrigação moral de formar um cidadão. Mas o sonho nem sempre vira realidade. Por isso, é importante que o atleta esteja preparado para seguir a sua vida fora de campo. Todo clube deveria se importar de cada 100 meninos e os 98 meninos que não vão se tornar jogadores de futebol. Então, talvez o papel do clube seria desenvolver mesmo, né? Ele, por uma circunstância muito mais daquilo que ele vai poder encontrar na realidade, no mundo, né, no trabalho que ele vier a ter, do que só pensar em desenvolver alguém que possa ser um grande craque. Por exemplo, ele pode adquirir autoconfiança, ele pode saber lidar melhor, né, com os seus erros. Pensando nisso, o 15 de Piracicaba buscou o apoio da Universidade Metodista de Piracicaba para dar o suporte adequado aos meninos das divisões de base. Essa ajuda, inclusive, possibilitou que o clube conquistasse o certificado de clube formador, concedido pela Confederação Brasileira de Futebol. Felizmente foi um sucesso, a gente pretende continuar com essa parceria, até estender para as outras áreas. Pretendemos esse ano renovar o certificado, oferecendo uma formação cada vez melhor para os nossos atletas. O papel e a motivação da universidade em participar desse projeto do Clube Formador é justamente a possibilidade de dar uma orientação por meio da nutrição e, sobretudo, por meio da orientação psicológica, vocacional. Então, dar uma formação para a vida. Essa parceria é fundamental. Ambos crescem. A universidade, os alunos e o próprio 15 de Piracicaba também, com o retorno que a gente dá aos meninos que estão tentando se tornar grandes jogadores de futebol. O nosso agradecimento aí a Dani Moura e todo o time de reportagem da TV Unimep. A gente, claro, convidou a Federação Paulista de Futebol para participar também aqui conosco e repercutir a situação das categorias de base dos clubes do estado de São Paulo, mas também não tivemos retorno. Fica aqui o nosso registro. A gente viu aí uma parceria para atender, né, a esses jovens, mas dentro dos times é papel do assistente social garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Thaís, você é assistente social, trabalha com essas categorias de base e eu pergunto a você, qual que é o panorama da presença desses profissionais nesses clubes? Hoje são 54 profissionais nos clubes, que é, né, um ganho muito grande, a gente tem muito orgulho disso, porque teve um crescimento nos últimos anos do número de profissionais e para nós, cada profissional significa que são vários atletas que estão sendo acompanhados, que estão sendo assistidos, né, de maneira responsável e fazendo essa integração, inclusive de clube, atleta, família, escola, que é uma responsabilidade enorme. Porém, né, pensando na quantidade total de clubes que a gente tem no Brasil e a quantidade de profissionais, a gente entende que tem muitos desassistidos ainda. Quer dizer, esses profissionais eles ficam restritos aos clubes que têm esse certificado de formador? Não. A maioria sim, por conta que a maior parte dos clubes que têm o CCF são os que têm uma estrutura melhor e têm maior recurso e geralmente tem mais áreas de atenção e uma delas é o serviço social, mas não necessariamente. E, Lúcio, nas suas andanças aí, para produzir esse material, essa análise, né, esse inventário, essa investigação que você fez, aí, digamos assim, nesses clubes, o que você observou em relação à presença desses profissionais, desses assistentes? Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito específica, Bernardo, que assim, não só esse documentário que eu fiz ali no fim do ano 2000, também a gente tinha feito outras 2 séries sobre o mesmo assunto, quer dizer, foi um tema que me acompanhou a vida inteira, a minha carreira inteira, não só por uma vez, assim, em várias séries, em vários diferentes veículos. Uma coisa que a gente reparou
nessas andanças e que foge um pouco esse debate, que eu acho primordial a gente apontar, por tão marginal, ela foge, inclusive, acho que do escopo do próprio trabalho da Thaís, que é mais ligado aos clubes oficiais, digamos. Mas a gente tem uma realidade no Brasil, e é essa que eu acho que a gente tem que apontar o dedo também, porque se isso acontece no Ninho do Urubu do Flamengo, imagina em outros lugares. Você tem uma realidade no Brasil que é fruto do mercantilismo, do negócio, da própria essência do negócio visando lucro, que a gente nominou de granjas, né, os criadouros, que era uma realidade que a gente não conhecia e foi conhecer nessas andanças. Então você tem, fora os clubes tradicionais, etc., o tamanho do negócio de futebol gerou que alguns empresários desenvolvessem o seu próprio negócio, seus próprios centros. E esses, então, ficam muito mais à margem desse tipo de profissional. Se a gente está falando que clubes têm deficiências, imagina esses que não são cobertos por fiscalização. Então, só para exemplificar, eu sou um empresário, eu vou lá, pego um terreno, grama, 2 traves, uns alojamentos com um monte de beliche empilhado, boto 50 garotos lá dentro. Se um daqueles garotos vingar, tá pago tudo isso. E é essa a realidade que a gente tem pelo Brasil afora. Quer dizer, esse trabalho de descoberta, de talentos, muitas vezes ele foi terceirizado. Não está só nos clubes. Você tem esses alojamentos com um campinho ali do lado, na mão de empresários, e esses garotos estão nas piores condições e sem fiscalização. Pois é, isso então, é uma realidade do Brasil. Assim, a gente está debatendo aqui o mercado oficial, mas existe um mercado paralelo, que são essas granjas, como a gente nominou, que realmente eu não conhecia. E percorrendo o Brasil afora, a gente foi encontrar, e eu me lembro que eu estava fazendo esse trabalho com... Você me permite só fazer um registro, você Perdão, inclusive foi premiado, né? Você foi premiado por esse trabalho que você fez, um trabalho sério de investigação, que acho que é importantíssimo a gente trazer para cá, né? Porque é uma realidade que está debaixo do cobertor, ninguém vê, né? Pois, e eu contando assim, um desses trabalhos eu fiz em parceria com o Guilherme Ozeguini, que hoje até segue na TV Globo, e com o Felipe Aui, que também está na TV Globo, um outro. E lá pelas tantas a gente, aquela coisa da empolgação do trabalho que está acontecendo, começava a conversar. Cara, você está vendo o que está acontecendo? Cada um ia para um lado do Brasil e via. E aí fala, olha, eu estou constatando que existe isso, e a gente não sabia disso. E aí você constata que existem verdadeiras granjas de futebol, onde você empilha meninos sem a menor condição, sem a menor fiscalização, e eles estão lá, longe da família, sem estudo. E o objetivo desse empresário é terceirizar. Ele pega um desses meninos e liga para o Flamengo, liga para dizer, olha, eu tenho um bom menino aqui. E aí ele joga. Quer dizer, então, muito além dos clubes de futebol, você tem no Brasil a questão desses criadores, dessas granjas, verdadeiras granjas de futebol. Eu acho que é interessante a gente destacar aqui que por trás disso tudo tem uma condição socioeconômica que é desfavorável, né? Esses jovens, em muitos casos, são a esperança da família de uma condição melhor. E esse tipo de percepção, Thaís, o assistente social, o papel dele é justamente avaliar tudo isso e fazer essa ponte desse jovem com a família, com o meio social, para que ele não se isole e fique refém de empresários como esse? Exatamente. A gente trabalha muito processo de conscientização de direito, né? Porque na sua outra pergunta, né? Você falou, e os meninos não questionam, né? E claro que eles não questionam, porque na maior parte das vezes eles nem sabem que eles têm esses direitos, né? Eles ainda acham que eles estão em vantagem. Nossa, eu tô quase, né, chegando lá, porque eu estou tendo uma oportunidade. Quantos gostariam de estar no meu lugar? Então, se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu durmo no chão, se eu estou 1 ano, 2 anos sem ver minha família, tudo bem, porque eu vou ser o Neymar, entendeu? Então, essa ilusão, né, ela é muito fruto do que a gente vê na sociedade. Né, do processo econômico e político do nosso país e o que a gente vê na mídia, né? O que a gente está vendendo. Essa preocupação, ela é objetiva? Percebe-se essa preocupação e esse respeito aos dispositivos do ECA dentro das grandes federações, dentro dos times? Existe essa sensibilidade? Não, eu sinceramente não percebo isso na sociedade no geral. Eu acho que isso está muito distante de acontecer no cotidiano, né? Na própria Constituição diz que essa responsabilidade é de todo mundo, né? É da sociedade, da família, é da comunidade, mas eu não percebo isso no dia a dia.
né? Em nenhum lugar, não só no futebol. E é uma situação grave porque a gente está falando aqui da exploração do trabalho desses jovens, né? Mas a gente vê notícias aí já há bastante tempo de casos de denúncia de abuso sexual e outros problemas graves, né, Lúcio? Pois é, essa fragilidade até que a Thaís se referiu, que você também se referiu, desses meninos lá longe de casa, longe da família, e de um outro lado você tem o sonho desse menino, né? Que ele sai de casa com compromisso, e a gente vê muitos casos desses meninos assim, que ele, na cabeça dele, ele não pode voltar para casa derrotado, né? Thaís deve conviver com isso. Na cabeça dele é quase uma morte se não der certo, porque é a figura do derrotado, né? Então ele não quer voltar. E aí ele se submete a qualquer situação. E esses meios, esse garoto fica numa fragilidade absurda, submetido a ver muitas vezes a casos de pedofilia, como a gente vê, etc, etc, etc. E está distante, está sem estudar, está com uma alimentação fragilizada. Isso não só aqui no Brasil, né? Existem casos em outros países também, Argentina, outras... Na Europa você vê uma questão, embora a fiscalização seja muito maior, etc., mas o tráfico humano através do futebol. Quer dizer, os meninos da África você busca meninos na África e tem até algumas coisas sérias, mas tem muita picaretagem também de instituições, entre aspas, na África, que leva esses meninos para a Europa e com a desculpa do futebol e, na verdade, está fazendo tráfico humano. E esses meninos ficam lá passando fome, muitas vezes. Então, a gente até foi na França, entrevistou a instituição de um ex-jogador que acolhe esses meninos vítimas de tráfico humano através do futebol na Europa. Então, uma realidade assim, muito forte na Europa também. Agora, Thaís, como é que um assistente social, por exemplo, ele conseguiria não permitir que esse jovem fique ali isolado, né? Porque eu acho que a questão é o isolamento que ele fica da família, né? A família deposita ali aquela esperança, entrega o jovem, né, para aquele processo, mas perde-se o contato muitas vezes, né? Como é que o assistente social entra nessa... Acho que, em primeiro lugar, ele trabalha em rede. Né? Essa responsabilidade não é só dele, a gente entende que é a responsabilidade de todo mundo, então envolve todos os atores desse processo, que é a família, é o clube, é a escola, é todo mundo que está participando ali. Se ele tem empresário, então vamos participar junto na decisão, mas desde que seja uma decisão responsável. E criar um programa onde ele possa ter oportunidade, pensando nos direitos, né, de convivência familiar, convivência comunitária, que ele tenha oportunidade de lazer, de acessar inclusive é uma época da vida em que esse contato, né? É importante, né? Sim, porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, aumentar esse repertório, né, cultural, de lazer, de convívio, para que ele possa ampliar, inclusive, essa condição, né, esse olhar crítico com relação à vida, com relação ao futebol e à vida dele. A gente vê tantos casos, né, de jogadores que do nada estão ali, estão fazendo um bom sucesso e de repente a carreira desanda, é notícia de depressão, de alcoolismo, enfim. Isso vocês acham que é resultado também desse processo durante a juventude? Eu não tenho a menor dúvida, assim. Muitas vezes esse menino foi criado, eu uso sempre essa expressão, dos 13 aos 19, como um bicho. Né? E aí você quer, e por isso que eu falo muito, a nossa sociedade é muito covarde quanto a isso, às vezes quer cobrar de um jogador de futebol que ele tenha posição contra tudo, que ele saiba se pronunciar contra tudo, só que não vi o que esse menino passou lá atrás, né? Como ele foi criado dos 13 aos 19. Não cobrou, essa mesma sociedade que cobra dele um pronunciamento, não cobrou que ele tivesse acesso à educação, não cobrou um monte de coisa. Agora, mais dramático ainda, a gente está falando de 1% que chega, né? Dos 99 que ficaram no caminho, de 100, um chegou a se profissionalizar, 99 ficaram no caminho. Esses 99 foram devolvidos para a sociedade como bichos, né? Esse chegou, chegou muitas vezes nas piores condições, chegou. E os 99 que tiveram que voltar para o mercado de trabalho sem ter uma preparação, etc. Então, é um problema muito mais complexo, inclusive, do que o futebol. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque é o tipo da coisa que passa despercebido realmente de todo mundo, né? Do país como um todo, dos torcedores. A gente não faz contato de maneira próxima com essa realidade. Eu queria aproveitar só para fazer um registro aqui, a gente está ao vivo no Facebook e a gente já tem alguns comentários aqui. O José Carlos Bloise está dizendo aqui, Lúcio de Castro, grande mestre, a Maria Lúcia Silva, sempre excelentes os debates, a Tamer Arrabal Elui também elogiando o assunto, elogiando aqui a nossa discussão, o nosso debate. Mas agradecendo a todos aí. Está feito aí o registro do agradecimento.
E a gente agora então vai conferir como é um pouco do dia a dia de quem está nas categorias de base de times de menor estrutura, né? Como é o apoio de uma pequena, mais apaixonada torcida. Aliás, essa história até virou documentário. Vamos ver. Em 30 de junho de 2007, nasce um movimento de torcedores que se unem nos Jogos do Tricolor. Da necessidade de um novo jeito de torcer, nasce o maior bem e melhor jogador que dirigente nenhum sonhou em ter. Nasce a infernizada tricolor. Esse nosso estilo de torcer, vaias, a gente não vaia durante nem antes, a gente procura sempre a melhor forma de apoiar o clube, até porque eu acredito que vaia não ajuda ninguém, o cara tá jogando mal, tu vaiar o cara, ele vai jogar pior ainda, entendeu? É demais, é demais. Tivemos o ano passado nós tivemos um jogo oposto, assim, vamos dizer, lá em Itaboraí. Jogamos lá contra o Gonçalense, perdemos de 2-0, 2-1, não me lembro. E a torcida tava lá igual uma louca. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? O imaginário musicalizado pelo Skank é compartilhado por muitos jovens brasileiros. Mas o que Samuel Rosa não descreveu foram os obstáculos que eles encontram no caminho. Você é daqui do Xerém? Atualmente moro aqui, mas sou da Bahia. Como que você está se mantendo aqui? Com a ajuda dos meus familiares. Como que é estar aqui? O que você está fazendo aqui? Uma experiência de vida, né? Vim atrás do meu sonho. Tenho o apoio da minha mãe e é aquilo, né? Só é preocupação. Minha mãe está batalhando para me manter aqui e eu tento dar o meu melhor para mim subir na vida, para ser alguém. Como que você faz para vir treinar? Eu vim treinar, às vezes, de bicicleta, pego um transporte ali na praça. Temos dificuldade financeira, não temos muito apoio, falta investimento, Mas mesmo assim a gente tem ótimos treinadores que trabalham com a gente, sempre buscam o melhor para nós, nos ajudando sempre. Por ser um clube pequeno, não tem muita visibilidade pela mídia e passa por problemas financeiros. Eu tô aqui desde 2016 no clube. Eu já passei por clube grande onde já soube das estruturas e infelizmente nas equipes pequenas temos muita dificuldade. Dificuldade de campo, dificuldade de bola, de material para poder trabalhar, falta patrocinadores, falta incentivo e isso é muito dificultoso, trabalhoso, a gente tem que correr atrás para a melhoria dos meninos. A gente tem que correr atrás de gente para poder ajudar. O futebol é a sua única opção? Se você não fosse jogador de futebol, o que você vai fazer? Bom, eu procuro uma área de esporte. Eu gosto muito de esporte, tenho uma educação física, área do esporte. Olha, no comecinho da reportagem a gente viu um trecho do documentário Nada Nos Para, que está disponível no YouTube. E, além do futebol masculino, o Duque de Caxias disputa a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro no futebol feminino e faz trabalhos de inclusão social e de escolinhas, né, com jovens a partir dos 12 anos. E eu quero saber aqui da Thaís, a torcida cria vínculos, né, com o clube. Jovens nas categorias de base costumam demandar aí vínculos afetivos, né, para a própria formação deles. Há uma medida adequada para uma relação saudável aí, do jovem com o time, com a torcida? Eu acho que a relação saudável é aquela que vai favorecer o desenvolvimento dele, né? A gente pode dar N exemplos, mas desde que não exista uma pressão exagerada, de que respeite a faixa etária, né? Respeite quando o atleta ele perde, porque faz parte do processo, inclusive, de formação. Então, acho que, assim, respeito, dignidade e liberdade é importante em todos os aspectos, inclusive na relação afetiva. Quer dizer, considerando que ele não é uma mercadoria, né? Tá isso. Posso aproveitar para falar rapidinho? O processo de humanização, né? Além da lei, a lei ela ajuda muito em tudo isso, mas a gente precisa investir no processo de humanização
do futebol. E para isso a lei não vai ajudar, a gente vai ter que se movimentar. Com certeza. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, na volta tem mais debate aqui, viu? O debate está de volta hoje falando do esporte que já foi considerado por muitos como paixão nacional. Futebol, claro, mas que também reflete as desigualdades da sociedade brasileira. Começamos esse bloco falando de futebol feminino. Entre março e outubro, 36 clubes disputam o Campeonato Brasileiro Feminino de 2019. A busca por mais visibilidade é só uma das questões que cercam essa modalidade esportiva. Em Caçador, Santa Catarina, equipes de futebol feminino são mantidas pelo Kinderman desde 2004. Nesse ano, o time que vai representar o estado na primeira divisão do Campeonato Nacional tem novidades. Vamos ver. Depois de chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino em 2018, o representante de Santa Catarina na competição tem novidades. O time, que está formado desde 2004, agora tem a parceria do Clube Avaí. A gente fechou uma parceria com o Avaí Futebol Clube, então o time vai se chamar Avaí Kinderman ou Kinderman Avaí, né? Mas são todas jogadoras federadas no Kinderman com a parceria do Avaí. O Avaí vai dar um aporte financeiro para que a gente consiga montar uma equipe à altura de uma competição do nível nacional para ganhar esse título, né? A parceria é resultado da cobrança da CBF para que clubes da primeira divisão masculina também tenham equipes femininas, mas também representam uma oportunidade para a manutenção do trabalho. A gente tem Bolsa Atleta, que a faculdade nos fornece, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem 25 Bolsa Atleta, então todas as nossas meninas são universitárias. Já faz 6 anos nós trabalhamos com a lei de incentivo ao esporte, então a gente faz captação de imposto de renda, o pessoal da cidade ajuda bastante e com isso a gente tem dado uma condição financeira boa para os nossos atletas. Quem está em campo, correndo e se dedicando há muito tempo a essa carreira, analisa as mudanças no mercado do futebol nos últimos anos. Hoje, eu acredito que com os times de camisa que vieram do masculino, a oportunidade de trabalho tem crescido bastante, sabe? O futebol feminino ainda é um espaço bem restrito, mas para aquelas que batalham, que lutam e que enfrentam, passam por treinamentos diários, acho que acaba abrindo um leque bem grande. A gente já vê algumas equipes já assinando carteira de jogadora, a gente já vê algumas jogadoras conseguindo se manter como salário nos seus clubes, né, que ganham muito em caso, mas ainda falta bastante assim, para que todas nós, no futebol feminino, na nossa modalidade, possamos viver disso. Nosso agradecimento aí à equipe da TV Univale, lá de Itajaí, pelo apoio, né, na produção da reportagem. E o Campeonato Brasileiro Feminino passou de 16 equipes para 36 e terá 120 jogos, o que é um crescimento aí de 60%. Lúcio, segundo a CBF, a criação do torneio é para suprir uma carência aí de modalidade no país, né, e das seleções brasileiras também, como a gente vê na tela. Isso significa profissionalizar a modalidade mais no país? É uma tentativa? Eu espero que sim, mas é um assunto tão assim, a gente já viu em outros momentos essa iniciativa e ela morrer. Então, acho que a gente realmente tem que esperar nesse caso para ver se isso se firma, se estabelece. Isso também, se não é muito frágil, né? Você vê muitas vezes ali um clube ali fazendo quase um cata-cata para cumprir essa lei, né? E, na verdade, efetivamente terceirizando isso e só botando uma camisa e não cumprindo efetivamente isso. Então, é ver para crer com muito ceticismo nesse caso. Eu falei ali que a gente ia ver na tela o destaque da competição feminina, acabou não entrando, a gente está vendo agora ali, ó, essa divulgação da CBF. Na sua avaliação, você acha que a CBF perdeu boas oportunidades no passado, quando a seleção feminina teve bons resultados? A gente já foi vice-campeão do mundo, né? Com certeza, eu acho que, inclusive, da escolha dos treinadores, para você ver, e aí eu não tenho a menor dúvida que tem um tanto de machismo nisso mesmo, quer dizer, era quase aquele treinador que não estava empregado no masculino, bom, então vai lá para o feminino, vamos dar... Uma geladeira. Você teve, por exemplo, uma treinadora que foi demitida de uma forma muito controversa e que, pelo que tudo indica, pelo que todo mundo fala, fazia um bom trabalho. E você tem muito isso realmente, você vê assim, é difícil você pegar assim e falar,
um grande treinador, assim, e ser destacado para o feminino, para a seleção. Você via, por exemplo, talento, inegavelmente. A gente tem a Marta 6 vezes melhor do mundo. Dizer o quê, né? E em campo essa seleção, taticamente, era muitas vezes amassada por adversários. Quer dizer, então a gente tinha deficiências que passavam muito longe de talento, né? Sim. Nessa reportagem mesmo que a gente viu, essa reportagem mesmo que a gente viu, a gente tinha ali tem ali atletas vencedoras, né, campeãs, com participação na seleção. E essa exigência de uma equipe feminina também vai ser uma realidade para a Série B em 2020, né? E, Thaís, na prática, muitos times fazem parcerias com associações esportivas, né? Ou projetos já em andamento para cumprir a exigência da CBF e da Conmebol de manter uma equipe juvenil feminina. Há implicações disso no apoio psicossocial e educacional dessas atletas? Sim, porque eu acredito que o futebol feminino ele é totalmente descoberto, ainda que agora integrado, né, de alguma maneira ao futebol nos clubes, ele não tem a mesma atenção que o futebol masculino. Na verdade, ele quase que não tem atenção. Eu acho que a gente está, sim, conquistando esse espaço, acredito nessa mudança gradativa e que bom que ela venha a acontecer, mas hoje, por exemplo, os profissionais da área psicossocial, como você disse, eles estão totalmente voltados para o masculino. Eu conheço uma profissional que atende feminino, então todos os investimentos, os recursos, pensado pelo masculino. E agora, de repente, apareceu o feminino e como que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então, acho que esse movimento vai ter que acontecer e ser ainda todos reformulado. Os recursos mesmo, né? De publicidade, você percebe uma diferença grande ali de aporte realmente nos times, né? Olha só, muita gente não lembra, mas em 1941, um decreto-lei proibiu a prática do futebol feminino no Brasil. Nas palavras do artigo 54, abre aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Isso durou por quase 40 anos, até 1979. Bom, pela internet a Helena Altman conversa com a gente agora. Bem-vinda, Helena. Você é professora associada da Unicamp e pesquisa há muitos anos, né, as relações das mulheres com o esporte. Quais os efeitos nos dias de hoje dessa proibição lá atrás? Boa noite. A gente teve muitos anos, né, nessa proibição, que eu acho que teve um impacto bastante grande em termos de uma institucionalização da prática do futebol praticado por mulheres no Brasil. Então, essa lei vigorou até 1979. Grande parte da geração que cresceu nesse período foi impedida de praticar futebol, não teve acesso a essa prática também dentro da escola, que é um dos principais espaços de aprendizagem esportiva no Brasil, sendo proibidas, né, de praticar uma modalidade tão popular no cenário brasileiro. E essa lei, né, que foi lida agora, que fala da impossibilidade de prática, que as mulheres não poderiam praticar esportes que não fossem condizentes com a sua natureza, estava muito ligada a uma ideia de que o principal papel da mulher na sociedade era a maternidade e a ideia, portanto, de que jogar futebol ou outros esportes de impacto trariam lesões, né, para que a mulher tivesse filhos, cuidasse dos seus filhos, né, daí a ideia da proibição. Depois, em 1965, a gente tem uma nova reformulação dessa lei que vai falar explicitamente do futebol junto com outros esportes, como o halterofilismo, o rugby, beisebol, todas as modalidades de luta que estavam proibidas para as mulheres, então, até 1979. Agora você imagina se isso perdura até hoje, a gente teria perdido a Marta, né? 6 vezes melhor do mundo. E Helena, como que a aprendizagem do esporte, do futebol, foi afetada, afetada pelo número limitado de competições desde as categorias de base? A gente tem no Brasil, de um modo geral, o esporte de iniciação, ele é bastante precário, né? Uma pouca diversificação também das oportunidades de modalidades esportivas de prática, tanto para meninos quanto para meninas. Mas os meninos, dada a popularidade do esporte, do futebol, no caso, né, ainda encontram um número expressivo de escolas de esporte, de oportunidades de práticas em praças, clubes, ou instituições governamentais. O mesmo não ocorre com as meninas que estão se iniciando na prática esportiva.
É interessante que uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui na Unicamp revela que o futebol é a segunda modalidade esportiva mais praticada por meninas dos últimos anos do ensino fundamental. Então, isso também mostra uma crescente popularização do futebol entre meninas. No entanto, o fato de não existir essa institucionalização do esporte de uma forma efetiva limita, de uma forma bem expressiva, as oportunidades de prática dessas meninas. Porque o futebol é um esporte coletivo, né? Então ele exige uma coletividade para jogar e também uma coletividade para competir, né? A competição, então ela precisa que existam mais equipes, né, dentro de uma mesma região para que as meninas possam competir e ter uma experiência mais completa do que se refere ao esporte. Então, que também a gente encontra em algumas pesquisas situações em que as meninas se matriculam em alguma escola de esporte, passam a praticar e treinar em equipes mistas junto com os meninos, mas nos momentos das competições, as competições são só para os meninos, eles não incluem as meninas. Então, isso acaba tanto limitando a possibilidade dessas meninas de competirem, né, que é um aspecto importante, quanto o próprio treinamento, né, ele passa a ser mais voltado para aqueles que vão competir. A impressão que dá, Helena, se você me permitir, é que o início aí de caminhada para o público feminino parece ser... o trecho aí do amadorismo parece se arrastar mais, né? É difícil ela conseguir entrar num processo mais profissional, demora mais, né? Eu queria só aproveitar para perguntar aqui para o Lúcio. Lúcio, a gente está falando aqui, na verdade, de investimento, né? E assim, quem é que tem que financiar essas competições, abrir essa possibilidade? É o Ministério do Esporte, as secretarias de esporte dos estados, a iniciativa privada, eles todos juntos, como é que é isso? Eu acho que todo mundo, a iniciativa privada, o Ministério, as secretarias. Agora, é impossível falar isso sem um traço de pessimismo, né? Diante do verdadeiro retrocesso que a gente vai vendo no país. A gente tem e aí en passant realmente, uma ministra da mulher falando que menina de rosa e menino de azul. Então é impossível nesse momento a gente pensar em grande progresso quanto a isso. A gente vive um momento de extremo retrocesso no país nesse sentido. A gente vê o número do feminicídio aumentando barbaramente e a gente ainda não entendeu muito o porquê desse aumento repentino, que sempre existiu, mas a impressão que dá do início do ano para cá é que isso ganhou algum upgrade aí. Então, assim, todo mundo deve participar desse fomento, mas eu não vejo no momento nenhuma esperança, assim, pelo contrário, o que a gente está vendo é muito a perspectiva de retrocessos. Você falou de algumas questões que eu acho que vale ressaltar que são questões de Estado, né? Independente do governo que entrar, precisa encarar essa cultura, né? Enfrentar essa cultura triste de feminicídio que existe, né? São questões que estão postas para o Estado brasileiro, para qualquer governo que tiver agora aqui, né? E tá aí, só em 2010 surgiu o primeiro e único clube de base exclusivo para categorias, que é o Centro Olímpico, um projeto em parceria, né, com a Prefeitura de São Paulo. É possível fazer uma análise do poder público na transformação desses cenários? Não, o poder público ele é um agente principal disso tudo, né? Porque ele é que vai colocar em movimento todos os espaços, né, e dar visibilidade, dar recurso, né, dar condições para que as pessoas coloquem em práticas novas ideias e movimentos favoráveis, inclusive com relação à participação feminina, né, em todos os aspectos, não só no futebol. A gente falou, o Lúcio trouxe algumas questões que são importantes, que estão em volta, né, que explicam um pouco desse não sucesso ainda do futebol feminino aqui no Brasil e em outras partes do mundo, né? Na sua avaliação, esse preconceito existe também dentro das esferas de governo, de acreditar que existe ali uma possibilidade de crescimento realmente para o esporte, que o futebol pode ser um caminho para as mulheres também? Existem muitos paradigmas ainda com relação a isso, né? Eu acho que tem que ser quebrados aos poucos, né? E a gente tem que ter mãos, né? Ter mais pessoas, mais espaços, mais clubes, no caso, que queiram mudar essa realidade, de fato, né? E não só para cumprir, de repente, a legislação. Eu quero aproveitar para perguntar para a Helena também. Helena, você acha que dentro das esferas de governo, das secretarias
de esporte, do Ministério, existe um pouco dessa mentalidade de que o futebol feminino, futebol não é para mulher, por exemplo? Eu acho que ainda tem alguns resquícios, né, dessa história de segregação, né, dessa ideia de que ainda está presente, né, tal qual foi já comentado aqui, de que algumas coisas cabem às mulheres, as outras cabem aos homens, o que é um equívoco, né? A sociedade, os homens e as mulheres hoje em dia são muito mais plurais, com interesses muito mais diversificados. Então, dentro do campo esportivo, acho que esse é um campo ainda de luta, né, por parte das mulheres, de conquista de direitos. Eu acho que talvez mais do que a conquista de direitos, o que seja colocado em jogo agora é a superação das desigualdades, né? O direito de jogar futebol, por exemplo, já foi alcançado, mas ainda existe uma desigualdade em termos de acesso. As mulheres no Brasil, elas têm uma prática, tanto crianças quanto mulheres adultas, elas praticam atividades esportivas e físicas com menos frequência do que os homens. Existem outros agravantes, como questões raciais, questões de renda, de escolaridade, né, que fazem com que algumas populações ainda pratiquem menos. Então, quando a gente pensa numa intervenção do poder público, ela deve visar a minimização dessas desigualdades. Então, são necessárias, sim, políticas públicas que indiquem para a sociedade a necessidade de diminuir a desigualdade de acesso a esse direito, que é a prática de esportes no Brasil, que está, inclusive, garantido, né, pelo ECA, tal qual já foi comentado no primeiro bloco aqui desse programa. Entendi. Bom, Lúcio, na sua avaliação, na sua experiência, acompanhando esse trabalho na base, né, dos times, dos clubes, o que você observa em relação entre os próprios jogadores? Assim, existe uma mentalidade receptiva para as meninas que querem jogar, que querem participar do grupo? Os jogadores são parte de uma sociedade, né? São parte assim, desse universo, uma sociedade. A sociedade, de um modo geral, é machista, a sociedade tem uma pequena aceitação, não poderia ser muito diferente no universo deles. Acho que é um trabalho de conscientização grande ao longo do tempo, mudar essa realidade, mas eles não estão fora do que a sociedade pensa e imagina. Eu acho que eles pensam da mesma forma, nem poderia ser diferente. Existem resistências ali Com dentro. certeza. Olha, antes da gente seguir a nossa conversa, a gente vai conferir um destaque da redação. Em 2019, é ano de Copa do Mundo. De 7 de junho a 7 de julho, a França vai receber a competição. E o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, acredita que o ano de 2019 mudará para sempre a maneira como o futebol feminino é visto. Para ele, o futebol feminino é um esporte da atualidade. A maior entidade do futebol anunciou ainda que o objetivo de ampliar o número de jogadores de futebol é subir para 60 milhões até 2026. E eu pergunto para o Lúcio, essa meta é possível, Lúcio? Ou a FIFA está sendo muito otimista aí? Eu não sei como a FIFA está participando da implementação disso na base, né? Você tem uma realidade totalmente diferente, Europa, Estados Unidos, que isso é praticado nas escolas, as meninas começam tão cedo quanto os meninos praticamente. O famoso soccer, né? A chutar uma bola, etc. Mas no resto do mundo não. Então, se pretendem realmente esse aumento, isso tem que ir muito além de Europa e Estados Unidos. E aqui eu não vejo esse trabalho efetivamente, aqui, África, da FIFA, na base do futebol feminino, na base que eu digo mesmo, a base mais lá da primeira infância. Você acha que a FIFA tinha que se envolver mais com a divulgação de esporte no país? Se ela pretende essa meta, com certeza, né? Que acaba deixando muito para o investimento do país. E no discurso, né? O discurso é um discurso bonito para o mercado, então fica muito mais no discurso, né? E os royalties são da FIFA. E os royalties são da FIFA, como sempre. Bom, o espaço está aberto para a FIFA se ela quiser se manifestar aqui. Agora, Helena, para a gente encerrar, quais são as possibilidades, mas também os desafios que esse crescimento do calendário traz para os atletas, para as famílias também e os times? Eu acho que esse crescimento do calendário ele é muito bem-vindo, né? Eu acho que é um passo, entre outras questões que precisam ser pensadas. Acho que um aspecto que é fundamental, que ainda não está colocado nesse momento, é que os clubes passem a investir com essa formação de base, né? Alguns clubes buscaram equipes já prontas de futebol feminino, talvez isso seja um processo, né, para que os clubes passem a investir em formação de base tal qual se investe na formação de base dos meninos, né?
Um outro aspecto seria tentar alcançar uma visibilidade na mídia maior ao futebol feminino. Ele é muito pouco televisionado ou não é televisionado, né? Mesmo na mídia impressa. Tanto que, né, a gente estava falando da Copa do Mundo de futebol feminino, né? O feminino é adjetivado, enquanto que o padrão de referência é a Copa do Mundo, né? Aí a gente já pensa que ela se refere aos homens e ao futebol masculino. Então, acho que é um processo, né, de mudança disso. Como eu disse, o futebol tem se tornado um esporte cada vez mais popular entre as meninas, então existe, no meu entender, a partir das pesquisas, um espaço de crescimento, mas para isso é preciso mais do que boas intenções, né? É necessário criar espaços de oportunidade de prática, como atividades extra-classe dentro de escolas, em praças, né? Espaços gratuitos em que meninas possam jogar futebol. Helena, bem rapidinho, queria só complementar fazendo uma pergunta para você. Nesse sentido, você acha que é importante o papel das atletas que, quando deixam de jogar, procuram, por exemplo, os espaços públicos, se tornam políticas e vão batalhar aí por políticas públicas voltadas para a categoria? Eu penso que sim, né? Também porque essa visibilidade das grandes atletas junto às novas gerações cria um horizonte de possibilidades, né? Quer dizer, um menino de 8, 9, 10 anos, ele cresce vendo os craques, ele sabe nomes de grandes jogadores, ele se inspira nessas pessoas em termos de construir uma prática de futebol para ele, né? Então, a visibilidade de mulheres jogadoras também favorece que as meninas passem a perceber o futebol como uma possibilidade de prática para meninas, e que elas possam estabelecer uma relação com o próprio corpo que esteja baseada numa experiência esportiva que busca a eficiência, que busca a execução de gestos ligados ao futebol e não apenas uma relação com o corpo muitas vezes pautada por uma questão estética de como que esse corpo se apresenta para o olhar do outro. Então, pensando nas atletas, né, seja aquelas que estão jogando, quanto aquelas que já jogaram, elas são uma fonte de inspiração nesse sentido, né? Mas elas também podem, a partir da própria experiência, que é uma experiência mais concreta com o esporte, nortear projetos pedagógicos, né, políticas públicas, né, cobrar os governos e as outras esferas privadas também. Quer dizer, de alguma maneira, continuar ali contribuindo com o esporte, né? Helena, eu queria agradecer sua participação aqui, viu? Volte sempre aqui ao debate. Eu que agradeço. Uma boa noite para vocês. Valeu, obrigado. Lúcio, eu faço essa pergunta de novo para você também. É importante ter esse retorno dessas atletas que um dia jogaram, sentiram na pele, né? Como é difícil você tentar manter aqui, fazer avançar o futebol feminino no Brasil. É importante a participação delas também, né? Não, com certeza, mas a gente tem, assim, ainda, você vê de alguns outros esportes até mais efetivamente isso já acontecendo. E eu queria chamar a atenção, assim, acho que o que define bem o tamanho da nossa tragédia nesse campo é você ter tido e ter ainda um ídolo do tamanho da Marta e isso ter tido um efeito tão pequeno assim em termos de reprodução, de aumento do alargamento desse campo, de realmente você aumentar a participação do futebol feminino, a escala. Quer dizer, o fenômeno Marta não vai resultando em grande coisa. Isso aconteceu entre os homens também, com o Guga, em outros esportes, por exemplo, que não resultou um efeito cascata no tênis, etc. Teria alguma grande contribuição que você poderia registrar, assim, que venha na sua cabeça, de algum ex-atleta que tenha contribuído para alguma política pública de impacto? De cabeça, assim, eu não... Te botei numa furada, né? De bate-pronto, assim, falando em Guga. Mas, assim, o que eu sei é a tragédia de você não aproveitar o fenômeno Marta, né? Como de maior, de você ver, mas é tão passageiro. Isso não teve desdobramentos no alargamento do universo feminino no futebol no Brasil, quer dizer, pelo menos em termos quantitativos. Pode ter uma aqui, outra ali, mas... Então, acho que isso dá bem o tamanho da nossa tragédia, né? Pois é, Thaís, a gente está se aproximando do final do programa. Eu queria ouvir uma análise sua de como você está vendo para onde o país está caminhando em termos de formação aí de atletas, o feminino, o masculino.
Como é que você avalia aí esse processo? Eu acho que a legislação ela tem um papel muito importante e ela está ganhando sim um destaque nesse fim, né? Então eu acho que isso tem contribuído sim. Não posso negar que teve uma contribuição, que isso foi favorável, porque os clubes estão mais preocupados do que já foram. Né, e os atletas estão mais assistidos do que já foram. Porém, a gente tem um buraco enorme ainda e que eu acredito que só vai ter uma mudança significativa se as leis forem mais claras, tiver fiscalização e a gente passar por um processo de humanização. Porque quando eu falo humanização, a gente está falando de empatia, de cuidado, sabe? De sensibilidade com relação a esse indivíduo. E isso, mesmo que esteja em uma lei, não tem como você obrigar uma pessoa, né, a ser empática, ter esse cuidado. Então, a gente precisa mesmo suspender um pouco esse cotidiano, pensar em novas estratégias, em metodologias que a gente consiga humanizar esse processo. Eu queria aproveitar então aqui e fazer uns registros. A gente está com a transmissão pela internet. A Maria Lúcia Silva diz assim: o mundo midiático para esses meninos, todos têm os mesmos discursos sem condições financeiras. A M. Letícia Cordeiro: e o descaso não é só com atletas de base do futebol, tem muito clube com atletas de natação que não tem aparelho de desfibrilador. No Rio de Janeiro, imagine no interior do país. Absurdo. A gente tem aqui a Wanda Nascimento fazendo um elogio aqui, ótimas análises, fazendo um elogio também para Helena Altman. Está feito o registro aqui dos nossos telespectadores, estão acompanhando aí na internet. Lúcio, a gente está chegando aqui no final do programa, eu queria que você fizesse aí considerações finais sobre o futebol feminino, sobre essa formação de profissionais no Brasil. Eu vou voltar, lamento estar o tempo chegando, daria assunto para mais um programa inteiro. Mas assim, quando eu falei no começo do programa da questão do cumprimento das leis e do não cumprimento dessas leis, eu queria destacar muito nessas andanças todas, sempre me chamou a atenção o descumprimento de um dos artigos que eu acho que aí talvez seja a chave para tudo isso, que é o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda criança e adolescente tem direito a ser criado no seio da sua família. Isso não se cumpre. Há alguma controvérsia, alguns juristas veem fragilidade, mas outros dizem que isso é uma condição. Então, o negócio do futebol se monta muito em cima de tirar essas crianças do seio da família. E você ouve muito dos clubes o seguinte: mas se tivesse que trazer a família junto desse menino, inviabilizava o negócio. Mas que negócio, cara pálida? Não é um negócio, é uma criança. Então, se esse menino é tão bom o suficiente para tirar ele lá da casa dele para trazer, então que traga a família também. E a gente não teria uma tragédia como no Ninho do Urubu. Então, na essência de tudo, eu acho que está o descumprimento da lei. E, Thaís, a família, o atleta que se vê numa situação como essa, quem que eles procuram? Quando eles se sentem com os direitos explorados, infringidos. com direitos violados de alguma geralmente maneira. o papel do assistente social ou do psicólogo está muito nessa, né, um olhar para essa demanda, né? Eles sabem no nosso código desse sigilo ético, então eles realmente têm essa aproximação, né, maior, e a gente também tem que pensar em estratégias de resolver isso sem expor ele, mas resolvendo no sentido de garantir aquele direito. É bom até a gente destacar aqui que, nos clubes sérios, né, que se procure o assistente social. Exato. É essa figura que faz esse meio de campo aí, faz essa ajuda, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Sim, a gente ainda tem tempo de fazer aqui a nossa leitura de memes. A gente fala sério, mas a gente também tem um momento de descontração aqui. A gente vai para o momento dos memes, porque hoje em dia tudo se resume a memes, né? A gente tem um primeiro aí na tela. Admita, você já levou gol de propósito só para ir jogar na linha. Aí o Lúcio pode até acompanhar isso aí. A gente está vendo o goleiro lá no cantinho, né? Interclasse, como é e como eu me sinto, né? Jogando ali a Liga dos Campeões, talvez. E aí o último, a Marta ali, aula de futebol para um monte de Neymar Júnior. Essa aí é incontestável, né? A gente tem que tirar o chapéu realmente. Olha, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no debate. Muito obrigado pelas análises. Voltem sempre aqui ao canal Futura. A você de casa, obrigado pela companhia também e até a próxima semana com outro tema aí de interesse nacional.